fico assim, muito agoniada quando eu penso, né, quando eu menos penso nesse tipo de coisa, porque muitas vezes Deus tem me mostrado, e Ele falou que não era para mim, minha covarde era para me falar. E eu não tenho falado, porque eu olho na cara das pessoas, eu vejo que as pessoas não acreditam. Né? Eu olho na cara. E aí, como eu vejo que não acreditam, meu Deus usou permitiu que aquela mulher endemoniada falasse para mim que realmente na igreja, quando eu falo, ninguém acredita, mas não acredita assim. Acha que Deus vai falar com ela? Né? E isso, irmãos, tem sido uma batalha na minha vida espiritual por causa disso. Porque eu vejo, é muito amargo para mim, muitas vezes que eu estou aqui em cima, que eu falo as coisas e as pessoas não acreditam, sabe? Eu vejo na cara que as pessoas não acreditam, isso é doido demais. Porque muitas vezes a gente sabe quem falou. É que eu sempre digo, eu procurei, né? Eu sei que eu não sou nenhuma santa, nenhuma melhor do que ninguém, mas só que eu procurei ser sincera com Deus e procurei, assim, conhecer a voz dele, entender a vontade dele. Eu fiz questão de fazer muitas campanhas para discernir a voz de Deus, porque eu não queria ser enganada. Só que, juntamente com a voz dele, ele permitiu que eu entendesse também a voz de Satanás. Por isso que quando eu falo, e eu sei que foi Deus que falou, eu falo aquela certeza absoluta. E é justamente quando eu falo que Deus falou, é que eu vejo na cara que as pessoas não acreditam. E isso é muito dolorido, sabe? É muito dolorido porque é difícil, né? Porque a gente tem vezes que a gente quer avisar, quer explicar, não vai muito longe, que nem eu saí daqui cedo um dia para avisar meu filho que era para ele vigiar, e aconteceu uma coisa terrível com ele, que ele ia ficar sozinho na face da terra. Ele virou para mim e falou, fez assim, aí eu fiquei quieta, ele falou, já acabou? Já acabou tudo bem. E levantou, deixou eu na sala falando sozinho. Um mês, ele matou o sogro, estava naquela situação, ficou completamente sozinho no mundo. Porque por mais que tivesse gente em volta, ele estava só. Então, cumpriu. Por que ele não acreditou? Se tivesse acreditado, de repente, o sogro dele estava vivo até hoje. Não sei, vai saber, né? Mas, de repente, e eu também acredito, eu sei que nada acontece por acaso, mas só que Deus também, nem que ele permite, ele é dono de todas as coisas, ele permite ou não permite, é problema dele, se ele quer fazer, ele faz. Mas assim, nunca ele faz sem antes avisar. Ele sempre desperta os profetas. E também outra, hoje está difícil a dificuldade de falar muito em pôr na internet, porque tem igual de profeta, agora tem tudo quanto é lugar, tem profeta. E não é assim. Quem conhece sabe as coisas, quem sabe que quando o profeta é de Deus, é um lá, outro lá, assim, não é aquele monte que fala, muitos falam uma coisa até briga. Não é assim que funciona. Então, Deus, mas só que quando Deus vai fazer, ele avisa os profetas. O profeta que vai avisar o povo, vai alertar. Ouça, que nesse dia ele já falou. É para falar. Ouça quem quiser ouvir, quem não quiser que deixe de ouvir. Porque não tem mais esse tempo de ter que, olha, se prepara, tá? Olha, faz direitinho, que Deus vai abençoar, se prepara. Não dá mais esse tempo. Já é hora de falar, ou você faz ou você não faz, e se arrebente. Porque não tem como mais ficar assim, alisando, massageando o ego das pessoas mais. Muita gente me acha antipática, me acha eu assim, não estou nem aí. Né? Porque se eu não falar a verdade do jeito que é, se eu não falar a verdade, se eu ficar maquiando a verdade, as pessoas vão perecer. E eu vou perecer junto. E isso eu não quero. Né? Então hoje eu tive que conseguir passar isso para os irmãos, porque realmente Deus falou, né? Mostrou desse jeito, que ali na visão é no centro, né? Mas só que a gente via que a Apucarana todinha estava coberta de terra, de poeira, porque do jeito que aconteceu, assim que foi descendo aqueles prédios, tudo, foi cobrindo a Apucarana de terra. Então, as situações, não sei, Deus mandou falar, mas só que a gente pode ser, espiritualmente falando, pode ser real, pode ser uma tragédia que vai acontecer,
não sei, né? O que eu sei é que Deus falou, mostrou e é para falar. Então, estou falando e eu vou procurar falar tudo aquilo que ele tem falado mesmo, né? E eu não vou falar assim, eu vou falar do outro, não é assim que funciona. Porque Deus, quando ele trata com um povo ou com uma determinada pessoa, ele trata, ele mesmo se carrega de cuidar da ferida. Ele não vai deixar aquela pessoa, principalmente aqueles que ouvem e se arrependem. Ficou ferida? Ficou, mas Jesus vai lá e cura aquela ferida. Agora, aqueles que não estão nem aí, não fica ferido, porque nem sente, não recebe. Mas aquele que recebe, de repente, aquilo que Deus falou. E não adianta, quando é Deus que fala, tudo que Deus manda falar, vem, confronta com a vida da gente. Confronta, irmão. Não existe nada que venha da parte de Deus se não for. Porque se está tudo bem, tudo certo, Deus vai capacitando, vai usando, vai levando. Mas se está alguma coisa errada, ele vai falar alguma coisa que confronta aquilo. E é na hora que faz uma ferida. Na hora que, poxa vida, né? Mas será que eu precisava ouvir isso? Será que eu precisava isso? Mas vem a palavra do Senhor, vem para confrontar. Isso vem de Deus. E cabe àqueles que ouvir, receber, deixar ferir, ficar ferido sim, mas Jesus vai vir com o Espírito Santo e vai curar a ferida. Isso é o mais importante para a nossa vida. Então hoje, irmãos, pode falar para quem quiser ouvir, pode falar, irmãos, que realmente para o caramba Deus mostrou isso. Né? Outras visões que assinaram, assim, tudo ele mostrava, claro, que dentro é o caramba, mas só que esse foi um alerta para Apucarana. Muitas vezes ele mostra aqui, eu moro aqui, eu vivo aqui, então ele vai mostrar alguma coisa relacionada com o arrebatamento, mas aqui. Né? Ele mostrou várias vezes, mas dessa vez é coisa que aconteceu com Apucarana. Ele não falou nada de arrebatamento, falou uma coisa terrível para acontecer aqui. Agora, o tempo, não sei, se ele é Deus, ele não ia falar para mim, amanhã outra coisa, daqui 2 anos, 10 anos, não. Ele falou, mostrou e vai acontecer, pode ter certeza, porque não ia mostrar assim de graça, né, irmãos? Então, Deus abençoe que os irmãos tenham prestado no ouvido, né, ficar no ouvido falando um pouquinho, mas é isso, os irmãos me ajudem em oração. Eu quero ver se Deus preparar pessoas para levantar um grupo de intercessão. Por caramba, precisamos urgente fazer isso. Porque pode ter certeza, se fazer assim com toda sinceridade, a gente vai ver pessoas nossas tendo livramento. Tendo livramento. Porque eu tenho certeza, se a gente estiver intercedendo pessoas nossas, não vai acontecer nada com eles. Aí, mas eu penso assim, né? E aí, eu sou tão egoísta a ponto de pensar assim, mas não é? Nesse caso, não seria egoísmo. Nesse caso, a gente pedindo para Deus dar o livramento para nós, porque ele vai. É como ele fez com Abraão, né? O Senhor vai destruir, mas se tiver gente lá, não tem. Se tiver campo, não tem. Se tiver, só sobrou Ló e a família. Ele tirou Ló porque Abraão intercedeu. E depois que ele tirou Ló, ele destruiu o resto. Então não tem como nós falar, o livramento para Apucarana. Se ele já mostrou que vai acontecer isso, então ele não vai dar livramento para Apucarana, ele vai dar livramento para os nossos, se a gente clamar. Né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Porque poderia falar, então ora para Apucarana, faz, né? E aí não. Não é assim que funciona. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente pode interceder por Apucarana, pedindo a misericórdia, né? Assim, mas colocando que ele vai ouvir nossa oração e vai livrar 1 ou 2 nossos. Porque ele não quer que a gente sofra, senão ele não avisava, senão ele vai agir, porque assim, a hora que ele quisesse agir, e o resto se dane. Não, ele avisa para acontecer. Quando vem dele, coisa que vem dele, ele avisa para acontecer. Amém? Amém. Amém, nossa. E palmas para Jesus, né?